no caso o Basílio, né, o Rodrigo Basílio aí que tem 19 anos de idade, que o Samuel Venâncio trouxe informação nessa última segunda-feira, que ele pode ser o terceiro goleiro do Cruzeiro para a próxima temporada. Notícia interessante e que muda algumas coisas, né? Por exemplo, o Cruzeiro estava cotado para começar a Copa São Paulo basicamente no mês que vem, né, no mês de janeiro de 2023, com o Rodrigo Basílio sendo titular. A questão é, ele subindo para o principal, ele ficaria assim junto com o Anderson, vindo do Atlético Paranaense, e também com o Rafael Cabral, como os três goleiros principais do Cruzeiro. É óbvio que é muito melhor para a sua carreira, né, já fazer parte do time principal do Cruzeiro, mesmo abrindo mão dessa Copa São Paulo, do Rodrigo Basílio aí, que é muito novo, tem 19 anos de idade, ele também que é do Mato Grosso, né, assim como o Fábio, então quem sabe aí não pode estar surgindo um novo goleiro, muito promissor do Cruzeiro, que está desde o Sub-15, desde 2018, pela equipe da Raposa. Nessa última temporada ele realmente assumiu a titularidade, ainda mais porque o Denis fez parte do time principal e ele fez 27 partidas pelo Cruzeiro no Sub-20. Não tem nenhum jogo no principal do Cruzeiro, quem sabe não receba as primeiras oportunidades ainda no Campeonato Mineiro. Só lembrando que o Gabriel Mesquita foi emprestado para o Água Santa até o final do Paulistão, teve também o Atlético levando o Denis até, se não me engano, ao final do Campeonato Brasileiro, da Série D, vai ficar emprestado, se não me engano, até julho, né? Não vai só até o final do Campeonato Mineiro, então o Denis saindo também por empréstimo, e o Cruzeiro, então, meio que abriu mão dos seus goleiros, tem agora o Rafael Cabral, o Anderson e o Rodrigo Basílio, acho os três muito capacitados para defender, né, o gol do Cruzeiro para o ano que vem. Quero ouvir também a sua opinião aqui embaixo nos comentários e quem deveria ser o titular do Basílio nessa posição, né, para o Sub-20, até porque o Cruzeiro no início do ano passado tinha o Denis na Copa São Paulo, nesse ano não vai ter mais o Basílio, então vai ter que colocar algum goleiro que não vinha atuando com tanta frequência como os últimos dois. Outro que está numa situação bem parecida é do Carlos Eduardo, comprado por quase 30 milhões de reais, não conseguiu demonstrar um bom futebol com o Palmeiras e tem vínculo ainda por mais uma temporada, ou seja, até o final de 2023. O Carlos Eduardo, que também já foi emprestado para o Atlético Paranaense, foi emprestado para o Red Bull Bragantino nessa última temporada, e lembrando, é uma posição que o Cruzeiro está assim de olho no mercado para o ano que vem, que é no caso de um ponta esquerda, ponta direita, né? O Carlos Eduardo, que ainda só tem 26 anos de idade, bem jovem também, o salário dele não consegui identificar, mas não acho que seja menos do que 350 mil por mês, 300 mil, justamente por conta do Palmeiras ter pagado um valor altíssimo dele junto ao Pirâmides lá do Egito. Para você ter uma ideia, o Carlos Eduardo, que basicamente acompanha a carreira dele desde o início, que vocês sabem que eu tenho um irmão gêmeo e ele torce pro Goiás, né? Então, meio que tudo que ele sabe do Goiás ele acaba me falando e tudo mais. Tem canal também aqui no YouTube, o Goiás News, né, que alguns de vocês pensam que é eu. Não, é meu irmão gêmeo, parece bastante mesmo. Mas assim, eu vi a trajetória do Carlos Eduardo todinha pelo Goiás, e até meu irmão mesmo, que torce pela equipe, falava, ele é um bom jogador, mas não é isso tudo, não é jogador de ser vendido por 20, 18 milhões de reais, não é isso. E ele foi negociado com o Pirâmides do Egito por algo próximo a isso, né? Em 2018, no final daquele ano. Porque na Série B de 2017 ele havia feito 59 partidas, 12 gols. Em 2016, 10 gols marcados. Em 2018, 30 jogos, 5 gols e saiu no meio da temporada. Até tinha representantes do Borussia Dortmund analisando assim o Carlos Eduardo. Eu achava um exagero gigante na época. Não é um jogador ruim, mas para jogar em Borussia Dortmund, para ser vendido por um caminhão de dinheiro, eu acho que não. Era novo na época ainda, tinha ali 21 anos de idade, foi pro Pirâmides e jogou 10 partidas por lá, um gol marcado, e foi pro Palmeiras em 2019, só jogou naquele ano, 19 partidas e um gol apenas, não deixou uma boa impressão e foi emprestado. 2020 e 2021 pro Atlético Paranaense, até que teve anos ok. 2020, 45 partidas, 8 gols e 5 assistências. Eu até já falei o nome do Carlos Eduardo aqui pra vocês no canal, que assim, seria um bom nome para o Cruzeiro na Série B de 2020, 2021. Várias vezes eu falei isso para vocês. O Atlético tinha uma opção de comprar ele, se não me engano, por algo próximo de 11, 12 milhões de reais. Por lá ele fez um pouco mais de 85 partidas com 10 gols marcados e 7 assistências. Números razoáveis. Nesse ano pelo Red Bull não conseguiu realmente jogar. Jogou dois jogos pelo Atlético no ano e mais 28 pelo Red Bull, não marcou nenhum gol, apenas 2 assistências no ano. É igual eu falei, é um cara que chegaria e seria titular? Eu acho que nesse primeiro momento não, mas tem potencial para jogar, para cair no estilo de jogo do Pesolano, bem interessante tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Sim, não acho um jogador ruim, igual eu falei para vocês, é um jogador que eu acho bem interessante, não é um jogador para ficar jogando no Borussia Dortmund, né? Igual naquela época, em 2017, 2018, ele estava sendo especulado em alguns times europeus, eu acho que não. Mas tendo essa opção, até mesmo do Palmeiras pagar parte do seu salário, não foi bem no Red Bull Bragantino, não acho que o Palmeiras deva utilizá-lo, e nem vários times vão demonstrar interesse. Na minha opinião, um ótimo jogador que pode chegar ali para velocidade,
E é claro que, por exemplo, vamos supor, ele ganha 350 mil por mês, o Ronaldo fizesse uma proposta de 150 e o Palmeiras pagasse o resto, colocando uma opção de compra no contrato fixado, quem sabe ali em 8, 9 milhões de reais, dependendo, ele pode ter um ano bom, igual foi pelo Atlético Paranaense em 2020, né, com 45 partidas, 8 gols e 5 assistências. Acho um bom jogador. Igual eu falei, tenho minhas dúvidas se seria titular, sim, mas para complementar o elenco, que é muito melhor do que a maioria dos pontos que nós tínhamos na última temporada, isso você pode ter certeza. Bom, quero começar falando então sobre o Giovanni Augusto, o nome que teve essa especulação aí no Cruzeiro nessa última semana, atleta que já é bem experiente, 33 anos de idade, e que atua numa posição que o Cruzeiro deve sim ao mercado no ano que vem, que é de um meia central e de um meia esquerda, no caso, as duas funções que ele pode fazer. Atleta que já jogou pelo Corinthians, também passou pelo Atlético Mineiro e tudo mais, pelo Goiás, Curitiba e pelo México, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Enfim, ele fez uma campanha razoável nesse último ano pelo Guarani na Série B. Números até que interessantes que há muitos anos o Giovanni Augusto não demonstrava. 42 partidas na temporada, 7 gols e 6 assistências. Se você for somar e dividir, ele tem uma média de uma participação em gol a cada 3 jogos. Não é um número tão ruim assim. Jogador que, no caso, se destacou pelo Figueirense, né? Foi, inclusive, um dos primeiros atletas a marcar na Arena Corinthians lá em 2014 pelo Figueirense. 36 jogos, 6 gols marcados. Depois disso foi jogar no rival, no Atlético, fez 41 jogos e 5 gols. No Corinthians de 2016 a 2017 fez aí 75 partidas, 7 gols e 3 assistências. Jogou também em 2018 no Goiás, 2018 no Vasco, 2019 no Goiás e 2020 no Curitiba, que foi bem também. 25 jogos, 4 gols e 7 assistências. Jogou 30 jogos no México também, lá no Mazatlán, no México, e 5 gols entre 2021 e 2022. E voltou ao início do ano, né, para o Guarani, onde fez essa reta final de Campeonato Brasileiro bem interessante. A questão é, se o Giovanni Augusto tivesse uns 28 anos de idade, e o Cruzeiro na Série B, talvez. Mas com 33 anos e a Raposa de volta à Série A, é o nome que eu basicamente descarto, tá? Até porque se fosse contratado, eu acho que pegaria um pouco mal ter o nome do Giovanni Augusto especulado aqui no Cruzeiro e anunciado, né? Contratado. Eu acho que isso não deve acontecer, justamente por conta da idade, né? Se ele fosse até mais jovem, por exemplo, acho que seria uma boa opção. Ou, por exemplo, um cara que vivesse uma fase muito boa. Porque os nomes especulados aqui no Cruzeiro, igual o Tyson tem 34, o Alex Teixeira tem 32. O Giovanni Augusto tem 33, mas se tivesse vivendo uma fase muito boa para um time da Série A, nossa, um cara que tá marcando 10, 15 gols por ano no Fortaleza, especulado no Cruzeiro. Talvez aí teria mais chances, mas ele fazendo um ano bom aí pelo Guarani, e nem são tão números assim que enchem os olhos, eu acho bem difícil do Cruzeiro contratar. A gestão aí muito responsável do Ronaldo, quando vai pensar em trazer um jogador, então eu fico com essa dúvida. Eu basicamente descartaria assim de pensar o Giovanni Augusto para a próxima temporada. Lembrando que o contrato dele com o Guarani se encerrou aí no final da Série B, mas acho que tem grandes expectativas dele continuar também lá no Bugre para a próxima temporada. Quero saber a sua opinião aqui sobre o Giovanni, o que você acha do jogador, se seria uma boa pensar, né, no atleta para o ano que vem. Bom, quero começar falando aqui sobre o lateral esquerdo Fernando da Chapecoense, confirmado nessa última quinta-feira pelo Super Esportes e também pela Rádio Tatiaia, que o Cruzeiro realmente monitorou a sua situação no mercado de transferência. Jogador que tem apenas 23 anos de idade, foi um dos destaques da equipe da Chapecoense nessa última edição da Série B. No caso, o jogador que tem vínculo longo ainda com a equipe da Chape por mais 2 temporadas, não deve sair se não tiver uma compensação financeira. Inclusive, de acordo com o Transfer Market, o valor dele de mercado eu achei um valor justo, próximo ali dos 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, que eu acho que seria uma pedida justa, né, caso a equipe da Chapecoense tenha interesse em negociar o jogador, até porque manteve a equipe na Série B e também tem um contrato bem longo. Não acho que deva sair, né, com uma proposta baixa ou, por exemplo, uma opção de empréstimo. Eu acho que seria bem complicado, principalmente por conta de vários outros times que já demonstraram interesse na sua contratação, como por exemplo o Atlético Paranaense e também o Vasco para o ano que vem. Nesse ano, pela Chapecoense, o Fernando fez aí, no caso, 48 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências. Jogador também que, quando surgiu, atuava como um ponta esquerda, né? Então, até por conta disso, eu vejo que as características de jogo dele é muito similar, daquelas que o Pesolano busca para um lateral esquerdo, né, com muita liberdade para esse corredor do campo, principalmente nesse lado que o Cruzeiro pode contar ali com o Bruno Rodrigues também, né? Então eu vejo que poderia ser uma dupla interessante, o Fernando e o Bruno Rodrigues para o ano que vem. Lembrando que o Fernando surgiu desde o time sub-19 na Chapecoense, profissionalmente ano passado já havia feito um bom ano pelo Marcílio Dias, somando 32 jogos, contando o campeonato estadual e também a Série D do Brasileirão. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha então do Fernando, se é um nome que te agrada, né, para a disputa ano que vem da Série A. Lembrando que são vários nomes, né, especulados
aqui no Cruzeiro, então não seria fácil acertar um ou outro, até porque vários têm sido especulados e é claro que até agora não teve nenhuma proposta oficial ou algo nesse sentido. Assim que tiver, eu vou trazer sequência aqui no vídeo. Quero falar com vocês sobre um atacante e um centroavante argentino, que é no caso do Adolfo Gaich, ele que tem 23 anos de idade e está sendo monitorado aí pela Raposa, de acordo com informações. Inclusive, no caso, a divulgação aí por parte de alguns jornalistas, inclusive lá do Raposa Mil Grau no Instagram. Lembrando que o nome dele foi especulado por conta de alguns portais também argentinos tratando dessa especulação dele, né, aqui no Cruzeiro. Mas até agora não saiu nada em alguns portais, podemos dizer assim, confiáveis, né? Assim que sair também igual no Samba Venâncio, ou no Rádio Tatiaia, no Super Esportes, ou no O Tempo, por exemplo, eu trago aqui para vocês. Enfim, porque ainda não temos nenhuma confirmação desse caso, mas quero comentar do nome e por quê. E apesar de que eu olhei, né, um atacante argentino, apenas 23 anos, que joga no CSKA Moscou, pensei, impossível, mas não é bem assim. Para você ter uma ideia, o Adolfo aí surgiu, no caso, muito cedo, inclusive no futebol argentino, com passagens por toda a seleção de base, e jogou aí pelo São Lourenço de 2017 até 2020. No profissional, ele atuou 2020 e também 2019 pelo São Lourenço. Fez aí no total suas 29 partidas, 7 gols e 2 assistências. Chamou a atenção e foi negociado, né, com o CSKA Moscou em 2020. Fez pela equipe da Rússia 11 partidas, 1 gol marcado. Foi emprestado inclusive para a equipe do Benevento para a temporada de 2020-21 na primeira divisão da Itália. 15 jogos, 2 gols marcados, e ano passado jogou pelo Huesca, também na primeira divisão. 29 jogos, mas apenas 1 gol marcado e 3 assistências. E agora na atual temporada pelo CSKA, 2 gols em 11 jogos. É claro que não tem aqueles números de artilheiros e por isso mesmo não dá para esperar que ele vai vir aqui para o Brasil e na primeira temporada vai fazer 12 gols, né? Eu acho bem complicado de imaginar, mas eu vejo que é uma boa alternativa sim no mercado. E eu fui olhar também o valor dele, quanto que ele valeria, quanto que seria para o Cruzeiro tirar o atleta de lá. Tem vínculo bem longo, tá? Até junho de 2025, então não deve sair de graça, sem uma compensação financeira. Está avaliado em 2,5 milhões de euros, né? Então algo próximo ali, podemos dizer, dos 12 milhões e meio de reais, 12 milhões de reais. Não acho um valor tão caro assim, mas é difícil imaginar o Cruzeiro fazendo um investimento nesse momento. Vamos esperar, até porque não acho que é um nome totalmente fora da realidade, igual eu falei. Um valor de mercado considerado alto, mas nem tanto assim, não é aquelas transferências de nomes que têm sido especulados do jogador valendo 20 milhões, 25 milhões, 40, não. Está avaliado em 12 a 10 milhões de reais, então eu acho que poderia facilitar um pouco essa questão. Só vale lembrar também que ele tem 23 anos de idade, faz essa função aí também como centroavante, e esse nome dele que é bem diferente, né? Adolfo Gaich, parece muito mais alemão, é porque ele tem também pais alemãos, né? Alemães, e acaba que ele tem uma dupla nacionalidade, ou seja, não ocupa uma vaga de estrangeiro, e é uma opção também excelente para o futebol europeu. Até se o Cruzeiro traz ele, por exemplo, se ele se valorizar por aqui, poderia sair muito mais valorizado, né? Por conta do jogador ter esse passaporte alemão, sem dúvidas faz uma diferença absurda, ainda mais quando é negociado com o futebol europeu. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do atleta, se já tinha ouvido falar, né, a respeito do jogador, que tem apenas 23 anos de idade, passagens aí pelo São Lourenço, CSKA Moscou, Benevento, no caso Benevento lá da Itália, e também o Huesca da Espanha no último ano. Só lembrando que ele fez todas as categorias de base pela seleção argentina, inclusive disputou as Olimpíadas de 2020 com 3 jogos naquele ano, Sul-Americano Sub-20 em 2019, 9 jogos, 3 gols marcados, e Sul-Americano o Mundial Sub-20 pela Argentina em 2019 com 20 jogos, com 4 jogos e 3 gols marcados em 2019, quando atuava ainda pelo São Lourenço. Então é um cara muito bom, na categoria de base dele na seleção argentina foi perfeita e tem muito potencial. Até quero saber a sua opinião, o que você acha então do jogador para a disputa